Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasileiro ligado a uma facção criminosa de São Paulo é preso na Bolívia. Rio de Janeiro bate recorde de temperatura no ano e temporal provoca prejuízos na Baixada Fluminense. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? O hospital em São Paulo, atingido por um incêndio após uma pane no ar-condicionado, ainda funciona com limitações. Uma idosa de 94 anos morreu durante a transferência de pacientes. A Caterina Schutt está lá no local, ela tem as informações para a gente. Caterina, boa noite. Qual a situação aí no momento? Olá, Salso. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, segundo a última nota divulgada aqui pelo Hospital São Luís do Morumbi, o pronto-socorro adulto e infantil ainda, o funcionamento do pronto-socorro adulto e infantil ainda não foi retomado. No entanto, alguns andares já foram sim liberados e os pacientes que ficaram na unidade seguem recebendo atendimento. Por causa do fogo, 47 pacientes precisaram ser retirados às pressas e foram transferidos. A idosa de 94 anos que morreu durante o incêndio estava na UTI e sofreu uma parada cardíaca durante a transferência. O incêndio, viu, Salso, foi provocado por uma pane no ar-condicionado que estava instalado na área de terapia intensiva que fica localizado aqui no segundo andar do prédio do hospital. Salso. Obrigada, Caterina. Chegou durante a noite em São Paulo o criminoso ligado a uma facção criminosa do estado que foi preso na Bolívia. Elvis Riola de Andrade foi localizado no país vizinho e estava usando documentos falsos. Ele foi preso por agentes bolivianos e transferido para a capital paulista depois de cruzar a fronteira pelo Mato Grosso do Sul. Elvis, que é ex-diretor da escola de samba Gaviões da Fiel, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado em 2021 pela morte de um agente penitenciário 12 anos antes. A execução, segundo as investigações, foi encomendada pela facção. Elvis acabou tendo a prisão revogada e cumprindo o regime semiaberto, mas fugiu para a Bolívia, onde vivia com a família. Ele também é apontado como um dos participantes da onda de ataques na cidade de São Paulo em 2006. E um temporal atingiu o Rio de Janeiro no dia em que a cidade registrou a maior temperatura do ano. O Lúcio Castro conta melhor isso para a gente. Lúcio, boa noite. Quanto chegaram os termômetros por aí? Boa noite, Salsi. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, os medidores marcaram acima dos 40 graus na zona norte da cidade. A maior sensação térmica foi registrada na zona oeste e ultrapassou os 53 graus. No fim da tarde, um forte temporal causou alagamentos em vários pontos da cidade. Na Baixada Fluminense, uma tenda foi arremessada pelo vento em cima de um grupo de pessoas. Os bombeiros atenderam a cerca de 50 ocorrências relacionadas a chuvas em toda a cidade, a maioria ligada a salvamentos de pessoas e cortes de árvores. Neste momento, não chove, mas amanhã a previsão é de mais chuva. Salsi. Obrigada pelas atualizações, Lúcio. Comer fora de casa ficou 5% mais caro no ano passado. Essa alta afeta, inclusive, aqueles alimentos que a gente consome na praia, enquanto aproveita o verão. Essa família pernambucana escolheu passar o dia na praia do Farol da Barra, uma das mais movimentadas de Salvador. O peixe frito saiu R$ 150 e o guarda-sol, R$ 50. O David estimou um gasto de pelo menos R$ 500. Para passar um dia com a família assim na praia aqui em Salvador? Vai-se embora aqui então. E vale? Vale a pena. É muito satisfatório aqui, é diferente do que a gente já conhecia. Nas praias da capital baiana, o preço do picolé varia de R$ 3 a R$ 5. O famoso acarajé pode custar até R$ 15. Mas os turistas já perceberam que os preços das bebidas e alimentos nas praias estão mais caros do que nos anos anteriores. E isso é em todo o país. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE, mostrou que itens como água mineral e refrigerante tiveram um aumento de 4,7% no ano passado. Os lanches subiram 7,2% e o sorvete teve alta de 9,6%. No Rio de Janeiro, os banhistas também se assustam com os preços.
Eu senti hoje que estava um pouco mais salgado, né? Mas virada de ano não tem jeito, né? Praia, sol. Para este economista, o movimento alto influencia nos preços nesta época do ano. Para quem quer economizar, trazer comida e bebidas de casa é uma opção. Além de trocar, de fazer a pesquisa em vários pontos da nossa orla, ele também tem como trazer de casa. E quando ele faz isso, faz com que aquele comerciante tenha a sensibilidade de deixar o preço muito parecido. Belo Horizonte registrou um aumento assustador no número de casos de dengue. No ano passado, houve um crescimento de 850% em relação a 2022. A gente conversa agora com a Virgínia Nalon sobre este assunto. Virgínia, boa noite para você. E isso representa quantos casos, hein? Oi, Salso, boa noite. De assustar mesmo. São mais de 12.200 casos em todo o ano passado, contra 1.282 em 2022. E este também é o maior dos últimos 4 anos, este número. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o aumento de casos da doença se deve a fatores como a combinação entre calor e chuva intensos, que são possíveis efeitos do El Niño. O Ministério da Saúde já incorporou a primeira vacina contra a dengue ao SUS e a entrega dos primeiros imunizantes está prevista para fevereiro. Salce. Obrigada, Virgínia, pelas informações. Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram nesta quinta-feira ataques contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Explosões foram reportadas na capital Sanaa e em outras cidades também. Os ataques são respostas às agressões do grupo apoiado pelo Irã contra embarcações nas rotas comerciais do Mar Vermelho. A ofensiva envolveu caças e mísseis e teve mais de uma dúzia de alvos. O presidente dos Estados Unidos disse que não hesitará caso mais ataques sejam necessários. A CBF apresentou nesta quinta-feira Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira. O treinador cobrou uma postura mais responsável dos jogadores para a equipe sair da crise. Primeiro, a assinatura do contrato ao lado do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Depois do compromisso firmado, foi a hora de Dorival Júnior vestir o agasalho da seleção brasileira. O treinador paulista de 61 anos deixou o São Paulo para substituir Fernando Diniz, demitido na última sexta-feira. Na apresentação oficial, Dorival disse estar emocionado com o convite e convocou o torcedor a apoiar a seleção. Que ele acredite um pouco mais na sua seleção. É natural que seja uma obrigação de todos nós que aqui estamos, fazermos o nosso melhor para que possamos entregar ao torcedor uma seleção confiável, uma seleção que volte a passar credibilidade a todos nós. Dorival Júnior assume a função de técnico num dos piores momentos da história da seleção brasileira. Já são 22 anos sem título mundial e o Brasil, com derrotas seguidas, ocupa a 6ª colocação nas eliminatórias para a próxima Copa. O novo treinador exigiu mais responsabilidade dos jogadores convocados. É uma mudança postural, é uma mudança em que o atleta tem que entender que ele está aqui vestindo uma camisa muito pesada, uma camisa respeitada no mundo todo e referência no mundo todo. Dorival Júnior terá os primeiros compromissos à frente da seleção agora em março, em amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. E para o futuro, disse que espera até contar com o Neymar, com quem já teve atritos no passado quando comandou o Santos. Nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitá-lo. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. E o São Paulo agiu rápido e já anunciou o novo técnico para o lugar de Dorival Júnior. O nome de Thiago Carpini pegou bem entre os torcedores do São Paulo. Carpini, estamos aqui te esperando. A gente confia em você. Você vai trazer o Paulista, você vai trazer a Copa do Brasil pra gente. Se Deus quiser, a Libertadores. Ainda não deu para a torcida ter contato com o novo técnico. A expectativa é que ele chegue só amanhã para o primeiro treino. O São Paulo vai pagar a multa de R$1 milhão pela rescisão do contrato com o Juventude. Carpini levou o time gaúcho ao acesso à Série A do Brasileirão. Antes disso, comandou o Água Santa, que chegou à final do Paulistão depois de eliminar o próprio São Paulo nos pênaltis, nas quartas de final, e o Bragantino nas semis. Thiago Carpini tem 39 anos, um a mais do que o capitão do time, Rafinha.
Apesar de ser jovem, se prepara para o 8º trabalho como treinador. Comandar o São Paulo será o maior desafio da carreira. Ele vem com o respaldo do Dorival, do Muricy, mas ele nunca enfrentou esse desafio de ter um time tão grande como o São Paulo. É uma aposta. Carpini tem uma grande responsabilidade. Vai substituir Dorival Júnior, que assumiu o comando da seleção brasileira depois de dar ao São Paulo o primeiro título da história do clube na Copa do Brasil. De cara, ele vai ter o suporte do Muricy Ramalho, quer dizer, vai dar todo aquele apoio, vai mostrar como funciona o São Paulo, como pensa o São Paulo. Aos poucos o Muricy vai se afastando e vai deixando o Thiago fazer o seu trabalho. O São Paulo está de parabéns por essa escolha. O contrato de Carpini com o clube paulista terá duração de 1 ano. E uma última informação, a tenista Bia Haddad venceu agora há pouco o primeiro torneio do ano em Adelaide, na Austrália. Ao lado da americana Taylor Townsend, Bia conquistou a final de duplas depois de vencer as adversárias francesas por 2-0. O próximo grande desafio da tenista brasileira começa neste sábado, num dos 4 maiores torneios de tênis do mundo, que é o Aberto da Austrália. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, cuide-se, tchau.